amigos, bem-vindos ao pré-calouro da UEA. Vamos começar com língua portuguesa para construir uma base bem sólida para que você enfrente qualquer prova de vestibular. E o tema da aula de hoje é a frase e as suas variedades. Você vai enfrentar com certeza texto no dia da prova de vestibular. E aí o texto pode ser poético, a divisão é em estrofes, mas pode ser um texto em prosa, e aí a divisão é em parágrafos. E você já ganhou intimidade com o parágrafo? Consegue percebê-lo no momento da leitura? Então eu quero mostrar para você os detalhes do parágrafo. Primeiro, a definição. É a divisão de um texto em prosa, pode ser narrativo, descritivo, dissertativo, indicado pela mudança de linha e pelo recuo da primeira linha. Acho que é uma coisa que você percebe batendo o olho, nem precisa ler e você já sabe se o texto tem um parágrafo, 2, 3. E depois descobrir qual é a função do parágrafo. Por quê? Porque além da prova propriamente dita, você terá a prova de redação. Portanto, a função é mostrar em primeiro plano as frases contidas no parágrafo, mostrar que elas se relacionam entre si e, naturalmente, estão, de certo modo, separadas do resto do texto. Depois, uma segunda função do parágrafo é separar as várias ideias do texto, agrupando-as por afinidade. Imagine, quando você prepara um texto, por exemplo, sobre violência urbana, ali na introdução você enumera as causas da violência, aí depois, num plano, de boa redação, você vai falar de cada item enumerado num parágrafo separado. Perfeito? E aí tem até o símbolo do parágrafo que não é usado na redação tradicional, é mais para a redação oficial, principalmente nos textos jurídicos. Interessante esses dois S's entrelaçados, É de origem latina, é o signo sections, como se desse a ideia de sinal de separação, que é exatamente para quem lê, guiar-se pelo símbolo e saber que houve mudança de um parágrafo para outro. Outro detalhe muito curioso é a pontuação relativa ao parágrafo. Qual é a pontuação que vale para encerrar um parágrafo e começar o seguinte? Olha, nós temos o famoso ponto parágrafo que você conhece desde criança praticamente, mas outros sinais podem ser usados. A única exigência, quando você usa exclamação ou interrogação ou as reticências, é que você recomece fazendo recuo para a margem do parágrafo e, naturalmente, com letra maiúscula. O Pombo, Rubem Braga. Vinícius de Moraes contava ter ouvido de uma sua tia-avó, senhora idosa muito boazinha, que um dia ela estava na sala de jantar em sua casa do interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu então que em uma das patas havia um anel metálico, onde estavam escritas umas coisas. Era um pombo-correio, titia. Pois é, era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de pombo. E o que foi que a senhora fez? A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe parecesse pueril. Comi, uai. Olha, você acabou de ver o Pombo do Rubem Braga e, naturalmente, um texto dividido em parágrafos. Você percebeu como é que o autor começou? Existe o recuo, na folha de papel, e ele começa, Vinícius de Moraes contava ter ouvido. E você sabe que esse parágrafo acabou quando ele diz escritas umas coisas e, naturalmente, você sabe que ali tem ponto, parágrafo, ou o famoso ponto final, o recuo e o recomeço na outra linha, de tal modo que a linha era um pombo, correio, titia, já é o segundo parágrafo do texto. Veja como não há relação de tamanho, Olha o tamanho do primeiro parágrafo, uma espécie de introdução para a crônica do Rubem Braga e logo depois já tem um segundo. Olha, no segundo travessão, já é o terceiro parágrafo, aquela linha, e o que foi que a senhora fez? Já é o quarto parágrafo, o quinto, a senhora olhou Vinícius, tal. E o último, para encerrar o texto, comi, uai. Veja então que o parágrafo pode representar a fala de uma personagem, não há problema nenhum, porque o que caracteriza de verdade o parágrafo é a mudança de linha para o recuo determinado e, naturalmente, a pontuação. A Princesa e a Rã.
Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Você acabou de ver A Princesa e a Rã, do Luiz Fernando Veríssimo, um dos autores consagrados da literatura na atualidade. Aí você percebe que o primeiro parágrafo começa com "era uma vez" e termina em autoestima. Olha, a grafia da palavra autoestima, leitura, é sempre um processo de perceber, de olhar, porque conta tudo no dia de uma prova. Aí você sabe qual é o segundo parágrafo, começa com "ela se deparou" e vai até o "disse". Olha como o terceiro parágrafo é apenas uma linha, né? Então a rã pulou para o seu colo e disse. Aí vem o quarto parágrafo, vem o quinto, vem o sexto e bem interessante o último parágrafo, apenas "eu, hein, nem morta". Então, note um detalhe em cima do texto do Luiz Fernando Veríssimo. O primeiro parágrafo encerrou-se com um ponto, que nós chamamos de ponto parágrafo. O segundo parágrafo encerrou-se por meio de reticências. O terceiro, por meio de 2 pontos. Olhe que o quarto parágrafo se encerra de modo tradicional, né, com o ponto. O quinto, por meio de reticências. O próximo, por 2 pontos. E o último, para encerrar o texto, pelo sinal de exclamação. Então, você nota que há uma variedade mesmo de sinais de pontuação marcando o fim do parágrafo. Agora que você já ganhou intimidade com o parágrafo, vamos descobrir que dentro do parágrafo há uma frase, 2, 10, não há limite nenhum. Então vamos à definição de frases? Olha, frase na nossa língua é tudo aquilo que tem sentido completo, não interessa o tamanho nem a natureza. Por isso a língua tem vários tipos de frases com os quais você vai trabalhar. Claro que no dia de uma prova de língua portuguesa ou prova de linguagens, você vai se deparar com o texto e dentro do texto vai se deparar com as frases. Então, só existem 2 tipos de frases de modo geral. É a frase nominal, não interessa para nós, é aquela que não tem verbo, mas ela existe, não podemos ignorar. É quando você diz bom dia, quando diz até breve, quando diz eu, hein, nem morta, como você viu no texto do Luiz Fernando Veríssimo. Olha que se você olhar a natureza das palavras que foram usadas, não há inclusão do verbo. Daí o nome de frase nominal, construída com apenas nomes. E depois aqui interessa realmente para o nosso estudo, que é a famosa frase oracional, aquela em que há a presença do verbo. É o que ocorre, por exemplo, quando você diz conto com você. Olhe que a classe gramatical de conto é verbo e é a presença desse elemento que torna a frase especial, que dá a ela o nome de oração ou de frase oracional. Olhe como numa frase que nós já lemos tem, né, era um pombo correio, titia. Então a presença do verbo ser, eu era, tu eras, ele era, o imperfeito do indicativo, torna a frase especial pela presença do verbo e o nome de oração ou de frase oracional. Tem um poeminha popular que você pode repetir, né, decorar até, para você lembrar essa diferença de frase quando é nominal e quando é oracional. Tudo na língua é frase, até mesmo palavrão. Sem verbo é nominal, com verbo é oração. Olha, você pode até colocar uma letrinha aí de samba, de qualquer coisa de que você goste, e naturalmente fixar o que é frase ou a diferença entre frase nominal e frase oracional. Vamos conhecer as variedades de frases da nossa língua e vamos começar de modo simples para que você acompanhe e para que forme uma base sólida.
frase com apenas uma palavra. Pode ser o chegamos, como estou apresentando para você. Note que não é uma palavra qualquer, é um verbo, é forma do verbo chegar e está no presente do indicativo. Percebeu? Se é verbo, automaticamente é oração. Como só temos uma oração no período, vem a classificação de período simples e automaticamente a oração absoluta. Olha o detalhe, quando trabalhamos com a oração, dá sempre para fazer aquela divisão tradicional. Uma parte chamada sujeito, que nesse caso é oculto, nós, e a outra parte chamada predicado, que é a própria palavra chegamos. Vamos mudar de frase, mas continuar com uma palavra apenas, é o chegastes. Olha como mudamos do chegamos, que termina em MOS, caracteriza o nós, para o chegastes, que termina de modo diferente. Agora, naturalmente, caracterizando o pronome vós. Olha como continuamos com o verbo, portanto, o verbo chegar, agora no pretérito perfeito do indicativo. Como é apenas um verbo período simples, a oração automaticamente absoluta e, de novo, a leitura tradicional, que você tem um pedaço chamado sujeito, que está oculto, é o pronome vós, e um pedaço chamado predicado, que é a própria palavra chegastes. Só um parênteses. Compare o chegastes, que termina em S, com o chegaste agora, para você ver a sutilidade das frases. Uma letra e você já tem uma análise bem diferente. Olha o chegaste. Continuamos com o verbo chegar, mas não temos a desinência do S, portanto o sujeito é oculto, tu. É o pretérito perfeito do indicativo, mas é a segunda pessoa do singular. Continuamos com período simples, com oração absoluta e a tradicional divisão, uma parte chamada sujeito, que agora é oculto, tu, e a outra parte chamada predicado. Ganhou intimidade com esse tipo de frase? Vamos para mais uma variedade de frases, aquela que contém mais de uma palavra. Olha, quando você pega o chegamos, que você já viu na variedade anterior, e coloca mais uma palavrinha, chegamos tarde, você cria o famoso efeito temporal. Portanto, você continua tendo um verbo, portanto, oração, né, tá? E é chegamos, é presente do indicativo. Continuamos com período simples, oração absoluta, sujeito oculto nós, e o acréscimo da palavra tarde, que sugere tempo, tem como classe gramatical advérbio e é o famoso adjunto adverbial de tempo. Percebeu? Você agora poderia olhar para essa nova frase com duas palavras e encontrar nela aquela mesma divisão anterior, uma parte chamada sujeito, que está oculto, é nós, e a outra parte, né, chegamos tarde, é o predicado. Veja que a ideia de tempo, né, expressa pelo advérbio tarde, ela faz parte naturalmente do predicado. Vamos um exemplo agora com várias palavras. Chegamos, não estamos aqui desde as 7 horas. Olha o detalhe curioso. Você agora tem o verbo, está em destaque para você perceber, mas você tem uma série de outras palavras que acompanham o verbo. Continuamos tendo o verbo estar, né? Naturalmente no presente do indicativo, continuamos com período simples, oração absoluta, e aquela divisão tradicional de sujeito e predicado também se estabelece, sujeito oculto, nós, né? E uma vez identificado o sujeito, todo o resto da frase pode ser chamado de predicado. Aí é interessante a mistura da morfologia com a sintaxe. Quer ver? Acompanhe. Quando você olha para a palavra aqui, tem que ter na cabeça a ideia de lugar e, naturalmente, advérbio de lugar. Quando olha para o desde, é apenas uma preposição. Essa leitura que você está seguindo comigo é a famosa leitura morfológica. Quando olha para o as, é artigo definido. Quando olha para 7, é o numeral. Horas é o substantivo. E aí, interessante, para a sintaxe da língua, essas palavras se juntam numa ordem lógica, formando o que nós chamamos de ideia de tempo, ou com o nome de locução adverbial de tempo, ou adjunto adverbial de tempo. Em síntese, diante de uma frase que tem verbo, contém verbo, tradicional oração, você pode praticar duas leituras, normalmente é um só tempo, que é a leitura morfológica e a leitura sintática.
Por isso, a linguagem da prova vai ser sempre do ponto de vista morfossintático. Olha, você já descobriu que a frase com verbo recebe o nome especial de oração. Eu quero agora praticar com você aquela leitura tradicional chamada leitura morfológica e a especial chamada leitura sintática. Quando você lê "nós temos muitos sonhos", como é que se faz a leitura morfológica? É olhando para o nós e sabendo que é pronome pessoal reto. Olhe como a leitura morfológica ela é uma espécie de índice para a leitura sintática. Por quê? Porque quando você chama um pronome de reto, significa que ele fará obrigatoriamente o papel de sujeito. Quando você olha para o temos, é verbo, porque a leitura morfológica é apenas para identificar a classe gramatical da palavra. Quando você diz muitos, é um pronome definido, e aí o primeiro conflito da nossa leitura morfológica. Acredito que você tenha decorado em algum momento da vida que o muito é um advérbio de intensidade. Não aprendeu errado, aprendeu de modo correto. Mas quando você lê frases, essa coisa muda, porque o muitos está ao lado de sonhos, está no plural, combinando com o substantivo, e aí é um pronome indefinido, percebeu? E a própria palavra sonhos é um substantivo. A relação entre essas palavras é o que nós chamamos de sintaxe da língua. Quando você vai para a leitura sintática, aí tem importância você localizar o sujeito, que é simples. Percebeu agora? Tem importância você classificar o verbo, você vai acompanhar isso comigo passo a passo, não precisa ser hoje, você está entrando em contato com essa lógica de análise, mas o verbo ter, ele é bem tradicional, ele tem uma classificação mais ou menos fixa, ele é transitivo direto, é aquele verbo que vem acompanhado de complemento, mas sem preposição. E aí aquilo que acompanha, o complemento verbal, é o ADN, é o adjunto adnominal. Olhe que para o muitos você tem a classe gramatical pronome definido e agora na sintaxe da frase o adjunto adnominal. E a palavra sonhos, cuja classe é substantivo, para a sintaxe é o complemento verbal direto, tradicionalmente conhecido como objeto direto. Tranquilo? Vamos praticar a leitura morfológica de uma frase um pouquinho diferente agora, a famosa frase interrogativa. Vamos comigo? Quando você pergunta, que dia é hoje? Aí você já dá conta de ler morfologicamente? Olha, você está olhando para o que é pronome interrogativo. Essas coisas nós fazemos com automação, ou seja, falamos, ouvimos e até compreendemos. Mas é hora de ter os detalhes técnicos. Sempre que você lê uma frase interrogativa com auxílio do que, ou do quem, ou do qual, essas partículas são os famosos pronomes interrogativos. Aí a palavra dia é substantivo, esse é a forma do verbo ser, eu sou, tu és, ele é o famoso presente do indicativo, e o hoje é o advérbio de tempo. Notou com o que se preocupa a morfologia? Naturalmente com a classe gramatical da palavra dentro da frase. Não é estudo oral, é estudo para aquilo que está escrito. E aí vem a leitura sintática. Olha, o que é pronome interrogativo, ele está fazendo o papel de adjunto adnominal. Sabe por quê? Porque o papel do que é reforçar a palavra dia. Quem manda na frase são normalmente de um lado substantivo, do outro lado o verbo. As outras palavras são chamadas de adjuntos porque fazem sempre um papel auxiliar. E aí a própria palavra dia, que está no papel de substantivo, nesta frase é o predicativo do sujeito. Olha uma novidade. Normalmente, em séries mais, digamos assim, mais elementares, você aprendeu que o predicativo do sujeito é um papel desempenhado pelo adjetivo. Olha, teoricamente sim, mas outras palavras podem também fazer o papel de predicativo, como você está percebendo aí, a palavra dia é o predicativo do sujeito. O verbo ser tem uma regência mais ou menos fixa, ele é verbo de ligação, e o hoje, como é advérbio, a função sintática é de adjunto adverbial de tempo. Vamos fazer mais uma leitura com frase interrogativa, agora com uma palavra muito comum em qualquer prova de língua portuguesa, que é o onde.
Não se impressione com a grafia por hora, a frase está correta. Onde você mora? Não poderia ser o aonde, né? Depois nós vamos descobrir essa lógica entre o pronome e o verbo. Bem, a leitura morfológica é você olhar para o onde e chamar de pronome interrogativo. Isso pode ser o onde, pode ser o que, pode ser o qual, o quem, são pronomes interrogativos. Aí a palavra você é pronome de tratamento, muito popular, que hoje na língua se iguala ao pronome pessoal, e o verbo morar. Então, 3 palavrinhas que você dá conta de identificar morfologicamente. Para a sintaxe da frase, o onde é um adjunto adverbial de lugar. E olha, você está na primeira aula, mas já aprendendo coisas bem interessantes para a prova que você vai enfrentar. Ou seja, não interessa a frase, quando você bater o olho no onde, você vai chamar de adjunto adverbial de lugar. É uma função sintática fixa e interessante, não interessa se é onde, aonde ou donde. A grafia vai ser de acordo com o contexto, mas a função é única, é adjunto adverbial de lugar. E aí o você no papel de sujeito simples e o verbo, que é o verbo morar, tradicional verbo intransitivo da nossa língua. Para você ter uma ideia, sempre que nós classificarmos um verbo de intransitivo, significa que ele não vem acompanhado de complemento. Mas ele, naturalmente, veio acompanhado da palavra hoje e você sabe que é o adjunto adverbial. Portanto, não tem complemento, mas pode ter um adjunto adverbial sem problema nenhum. Eu quero que você tenha em mãos o tempo todo, durante o nosso estudo, pode ser também num pedaço de papel, sei lá, numa cartolina, mas que você ganhe intimidade com as preposições. Quer ver? Leia comigo. As famosas preposições essenciais, aquelas que estão em tudo que é texto. É o a, o ante com é, o após, o até, o com, o contra, o de, o desde, o durante, o em, o entre, o para, o perante, o por, o sem, o sob e o sobre. Olha, é um pacto. Eu quero que você tenha essas palavras na cabeça. Eu quero que você não tropece na leitura de todas elas. Por quê? Porque toda a nossa base sintática vai girar em torno de com preposição e sem preposição. Portanto, no momento da leitura, quando você identifica a preposição, aí você deu um passo bem decisivo em relação ao aprendizado. Vamos treinar a leitura de frase negativa. Vamos casar, como estamos fazendo em outras frases, a morfologia e a sintaxe. Não posso depender de você. Olha, o não é advérbio de negação. Raramente vai mudar, né? A classe gramatical é fixa. A palavra é monossílaba, mas o nome, a classificação sintática é bem longa. Dê uma olhada. É um adjunto adverbial de negação. Dá uma palavrinha sobre a diferença entre adjunto e locução. Como se trata de uma única palavra, você não poderia empregar locução. É adjunto mesmo nesse caso. Adjunto adverbial de negação. Olha, o posse é o verbo poder, mas está num papel subalterno, porque ele acompanha o outro verbo, chama-se verbo auxiliar. O depender é o verbo no infinitivo, é o nome do verbo e está no papel de verbo principal. E olha a ideia de depender de você, depender de alguém. Olha, enxergar a preposição é importante para esse detalhe. É o verbo transitivo indireto. O de é preposição e as preposições não têm sintaxe e o você associado com o de é o pronome de tratamento associado com preposição, o objeto indireto. Perfeito? Vamos ler mais uma frase negativa? Não vou gastar dinheiro à toa. Olha como nós temos o não advérbio e, portanto, adjunto adverbial de negação. A mesma proposta do verbo ir fazendo papel de verbo auxiliar. O gastar fazendo papel de verbo principal está no infinitivo. E, naturalmente, gastar algo, gastar dinheiro, o que nos leva a classificá-lo de verbo transitivo direto. Dinheiro substantivo, nenhuma armadilha, né, tá? Mas olha o papel sintático, o papel de complemento do verbo gastar, naturalmente o objeto direto. E olha o a com crases, é sempre preposição mais artigo, raramente essa realidade vai mudar. E quando se trata de artigo, lembra, não tem choro, é adjunto adnominal. A palavra à toa é substantivo e o conjunto, a expressão à toa,
é o que nós chamamos de adjunto adverbial de modo. Agora poderíamos chamar também de locução adverbial de modo, porque temos mais de uma palavra. Então, guardar que locução você só aplica quando o conjunto envolve mais de uma palavra. Vamos continuar lendo, mas agora treinar a nossa leitura numa frase exclamativa. Olha o detalhe, que lindo dia de sol. Antes de olhar os detalhes morfológicos ou sintáticos, perceba que não temos verbo. Acho que é a primeira coisa na hora de ler frases. Não tendo verbo, a palavra que está no comando é o substantivo dia. As outras palavras vão girar em torno dele. O que é o pronome exclamativo, note como é uma partícula eclética. Quando a frase é interrogativa, pronome interrogativo. Agora que a frase é exclamativa, pronome exclamativo. Aí lindo adjetivo, dia que é a palavra principal substantivo, o de preposição e só o substantivo. Quando a frase não tem verbo, a frase nominal, que você já conhece, aí a leitura sintática é bastante limitada se comparada às outras leituras. Aí você tem só a palavra lindo, adjetivo, fazendo papel de adjunta de nominal, e olhe que a expressão de sol, caracterizando o dia, dia de sol, é apenas um adjunto adnominal. Aquela divisão de sujeito e predicado sumiu totalmente porque você só fala de sujeito e predicado quando a frase contém verbo. Vamos misturar. Que tal você aqui? Que bom, né? Naturalmente, a mistura da interrogação com a exclamação. Bem, aí você considera duas frases, mas você leu você como pronome de tratamento, o aqui advérbio, o que pronome exclamativo e o bom como adjetivo. E olhe como a leitura sintática vai ficar bastante limitada porque, novamente, não temos a presença do verbo. Você vai ter apenas o aqui fazendo papel de adjunto adverbial de lugar. Quando você tem verbo, a leitura sintática é bastante longa, bastante minuciosa. Quando você não tem, a sintaxe fica bastante limitada. Vamos treinar a leitura de frase imperativa, um dos desafios em provas de língua portuguesa. Quando você diz fica aqui, o que eu quero que você compare é que quando você diz fica, do jeito que está escrito, você tem o verbo ficar, tem o aqui advérbio, tem o tu, né, como sujeito oculto. É enxergar esse pronome tu que é a dificuldade da maioria que lê superficialmente. Vamos tentar elucidar. Por que o fica corresponde ao tu? É que é o imperativo. Quando você conjuga eu fico, tu ficas, tem uma letra S. Mas na hora de dar ordem, fazer pedido ou suplicar, aí você elimina a letra S obrigatoriamente. Portanto, nós temos o verbo ficar no papel de verbo intransitivo, não tem complemento. Nós temos o aqui fazendo papel de adjunto adverbial de lugar e o sujeito oculto, que é o pronome tu, muito especial, porque quando você lê fica, pela falta do S, você pode não querer associar a segunda pessoa do singular. Olha que eu vou trocar um pouquinho só. Era fica aqui e agora é fique aqui. Essa troca de fica para fique, naturalmente, vai mudar a lógica de sujeito. Continuamos com o verbo ficar, o aqui continua advérbio, mas o pronome que combina com o fique é o você. Como é que se obtém isso? Conjugando o verbo no presente do subjuntivo. Que eu fique, que tu fiques, que você fique. É uma sutilidade da fala. Parece que no momento de falar, nós não temos esse critério todo. Portanto, num discurso, numa fala mais longa, nós terminamos misturando o tu e o você, fazemos uma boa salada na fala. Quando você lê fique quieto, menino, o acréscimo da palavra menino é bem especial nas frases imperativas. Sabe por quê? Muitos leitores, quando batem o olho na palavra menino, pensam no sujeito. É equívoco. Chama-se vocativo. É o elemento que você usou para falar com o interlocutor. Portanto, o fique continua verbo, o quieto é adjetivo, o menino substantivo. Mas quando você vai para a sintaxe, o verbo é de ligação, o quieto, que é adjetivo, vira predicativo do sujeito e olhe bem para o substantivo menino. Não é o sujeito da frase, é o vocativo.
Claro que fique, né, que eu fique, que tu fiques, que ele fique, continua tendo sujeito oculto você. Você viu na aula de hoje comigo o parágrafo, definição, função, símbolo, pontuação. Você ganhou intimidade com parágrafo. Você viu também os dois tipos básicos de frase, a frase nominal e a frase oracional, aquela que contém verbo, que é importante para o nosso estudo. E você deu um passeio completo pelas variedades de frases da nossa língua. Aquela com apenas uma palavra, com mais de uma palavra, frase com verbo, interrogativa, afirmativa, negativa, exclamativa e a última, bem interessante, a tradicional frase imperativa. Meus amigos, chegamos ao fim da aula de hoje. Quero que você lembre que é apenas a primeira aula de uma sequência muito interessante para você que quer entrar na Universidade do Estado do Amazonas. Até a nossa próxima aula.